Olá pessoal, mais um almoço com TF, o nosso último neste ano de 2021. O próximo já será em 2022. Claro, né? Ser 2021, próximo 2022, depois de dezembro de 2021, deve ser 2023. Muito obrigado pela companhia de vocês em todos os vídeos neste ano de 2021. Foram, pelas minhas contas, aproximadamente 358. Isso mesmo. Foram 358 almoços com TF. Muitos almoços com vocês aqui no nosso canal. Nesse vídeo quero falar sobre o elenco do Botafogo. Neste momento, o site do Alvinegro, na página de elenco, está em atualização. Por quê? Muitos atletas terão seus vínculos com o Alvinegro terminando neste ano de 2021, nesse dia de hoje. Então, você tem que tirar alguns jogadores ali do seu elenco. Por exemplo, 3, o Botafogo tinha prioridade até o dia de hoje. A partir de amanhã já não tem mais. Olha, o elenco do Botafogo, tô passando aqui, tem como goleiros, já visando a próxima temporada, né? Temporada 2022. Igor Gabriel, Douglas Borges, Diego Loureiro e Gatito Fernandes. São os 4 goleiros do Botafogo para o ano que vem. Na defesa, você tem nas laterais, na lateral direita, você tem Rafael e Daniel Borges. Na lateral esquerda, Jonathan Silva, Carlinhos e Hugo. Na zaga, Joel Carli, Canu e Lucas Mezenga, além do Everton, jogador da base botafoguense. No meio-campo, você tem Kaique, Romildo e Juninho. No ataque, Matheus Nascimento, Riquelme, Ronald, Gabriel Conceição e Chay, além do Luiz Fernando, que volta de empréstimo. Diego Gonçalves também está retornando ao Botafogo. Você tem alguns jogadores. De repente posso ter esquecido alguns aqui na minha explanação. Mas o elenco com novidades. Assim, um elenco que começará os treinamentos a partir da segunda-feira bem diferente. Tanto é que alguns outros meninos que inicialmente iriam disputar a Copa São Paulo ficarão com o elenco principal. Gabriel Conceição, que renovou seu vínculo com o Alvinegro, agora é um atleta profissional, não vai disputar por hora a Copinha. Vai ficar ali com o elenco principal para fazer as suas atividades visando o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro no ano de 2022. E alguns momentos a gente tem que analisar que 3 jogadores estão ali na alça de mira. 3 jogadores que estão com seus contratos terminando agora nesse dia de hoje, né, no dia 31 de dezembro. Por exemplo, o Oyama. A situação do Oyama é bem clara. O Botafogo quer a permanência do atleta, porém, ele financeiramente ainda é inviável. Não o Oyama em si, mas a operação com o Mirassol. O Botafogo tenta articular de alguma maneira interna como fazer uma proposta. E vai depender dos próximos dias a respeito ali da situação do John Textor, quanto ele vai colocar inicialmente, quando vai entrar aquele auxílio, né, aquele empréstimo ponte que poderá acontecer nos primeiros meses do ano, antes dele assumir o Botafogo de uma maneira clara e objetiva já no começo deste ano, do ano que vem, no caso, né? Você tem que esperar alguns movimentos, mas o Oyama já deixou bem claro, através de sua assessoria de imprensa, em um comunicado recente, que quer permanecer no Botafogo, e o Botafogo quer a permanência do Luiz Oyama. O que está faltando agora são recursos. Outro jogador que o Botafogo quer é Barreto. As conversas com o Criciúma têm acontecido entre Barreto e Botafogo. Tudo está bem encaminhado, você sabe quanto pode pagar para o Barreto, para um reempréstimo. O Botafogo não vai conseguir contratar o Barreto. Há a possibilidade do empréstimo ser feito novamente de maneira gratuita. O Botafogo tem conversado com isso. E existe uma boa possibilidade da permanência do Barreto, caso não tenha que envolver grana com a equipe do Criciúma. Outro caso é o do Marco Antônio. O Bahia quer um ressarcimento financeiro. O Botafogo não tem como ressarcir a equipe baiana a respeito do jogador, né, dar um montante maior para esse atleta, que foi um dos destaques do Botafogo na Série B. Caso o Bahia consiga, libere o Marco Antônio novamente de graça, é interesse do Alvinegro continuar com esse atleta, nem que seja por um empréstimo na próxima temporada, ou se o Bahia colocar um valor mais baixo numa negociação e o Botafogo consiga fazer o pagamento de maneira parcelada, aquele carnezinho da Casas Bahia ali, para poder fazer o pagamento em relação a esse jogador. Mas a intenção do Botafogo é realmente
ter um elenco já reforçado para o começo do Campeonato Carioca 2022. E conseguindo ter um elenco já com algumas peças, não com todas, porque você terá ali algumas negociações mais caras, dependendo de ajustes, dependendo daquilo, repito que eu falei, saber quando o Textor entrar de maneira de cabeça dentro do alvinegro, ele será o responsável financeiro pelo clube. Enquanto a gente não souber isso, enquanto o Botafogo não tiver essa noção financeira do Textor, ainda é tudo incerto. Hoje, 31 de dezembro, o planejamento do Botafogo para contratações ainda é aquele inicial, de um time com orçamento de Série B. Uma folha ali de 2 milhões e meio de reais, porque ainda não tem a grana do empresário norte-americano. E isso é algo que o botafoguense tem que entender, pelo menos nesses primeiros movimentos de 2022. O Botafogo ainda não está vendido. O Botafogo segue sendo a instituição sem fins lucrativos. O Botafogo continua sendo um clube quebrado financeiramente, que tem ainda que colocar dinheiro no caixa para pagar os salários referentes ao mês de dezembro para os atletas. O Botafogo ainda é um clube que ainda está com alguns direitos de imagens em atraso. O Botafogo ainda é um clube que não pagou as questões burocráticas do ano passado. Ainda temos dívidas. Não somos um clube novo ainda. Somos o antigo Botafogo, aquele clube que está ali com vários atletas com salários em aberto. E agora o pensamento é o quê? Ver o que vai acontecer com essas peças que o alvinegro quer que permaneçam. O Oyama, na minha opinião, vale o investimento, é uma conversa que você tem que ter com o Mirassol. Se o Mirassol for um pouquinho esperto, ele até mesmo faria um reempréstimo com o jogador, já fixando o passe para o Botafogo. Por quê? Na Série A, o Oyama representando a mesma coisa que ele fez, você colocaria uma cláusula contratual. Se o Oyama for titular e fizer 20 partidas, a gente quer X milhões. Se ele fizer Y partidas, X milhões. Colocaria ali um ponto que poderia favorecer. E o Botafogo teria até data X para fazer o primeiro pagamento, talvez até o meio do ano. Se o Botafogo não fizer até o meio do ano o pagamento, qualquer proposta nesse valor, o Mirassol poderia vender o seu volante. O Barreto é uma situação mais flexível, o Criciúma está propenso a um reempréstimo. O Marco Antônio é uma situação mais complicada. Então são atletas que o Botafogo quer a permanência. Alguns vão continuar, por exemplo, o Douglas Borges, uma informação em primeira mão do canal do TF, há mais ou menos um mês. Ele renovou seu contrato com o Alvinegro por mais uma temporada. Você teve a permanência de alguns atletas que estavam na temporada 2021. Carlinhos tem contrato até o final do Campeonato Carioca. Você tem o Mezenga renovou seu vínculo. Você está tendo a situação da adquisição do Vitor Marinho e também do Vitinho para eles fazerem parte do elenco principal do Alvinegro, mas boa parte dos jogadores, eu falei inicialmente, tem ainda o Felipe Ferreira, que está resolvendo a sua situação financeira. Será que ele vai se reapresentar ao Botafogo? Ou não vai se representar? Marcinho também, que está com uma situação de sair do Alvinegro. Tem alguns pormenores que precisam ser ajustados o quanto antes. Mas este é o Botafogo visando a próxima temporada, ainda uma incógnita. A partir do dia 3, provavelmente o Botafogo deverá ter algumas novidades na reapresentação. Luiz Fernando é uma. Será que os dois meninos do Goiás chegam já no dia 3 para eles fazerem exames? No caso, Vinícius Lopes e também o Breno? É uma possibilidade. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, nos primeiros dias de 2021. Deixe seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Mais tarde, Noite Alvinegra, depois um giro de notícias, amanhã 3 conteúdos. O canal TF não vai parar. Daqui trabalho, aqui é trabalho, como diria Muricy Ramalho. Um abraço, um beijo, tchau, tchau, fui. Fique com Deus, fogo neles sempre. Valeu, galera, tamo junto sempre.